Atos 5, de 33 a 42, diz assim: Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe através dessa palavra lida aos nossos corações. Irmãos, nós estamos numa fase do livro de Atos que a igreja está sob ataque. Ela está recebendo um grande ataque externo. As forças, digamos assim, as forças de fora da igreja atacando a igreja. E assim, é interessante porque a partir do capítulo 6, a partir da mensagem seguinte, nós vamos ver que a igreja também vai sofrer dificuldades internas. E assim, eu não me lembro de nenhum outro momento da igreja, do tempo em que eu estou pastoreando, não apenas esta igreja desses 20 e poucos anos de ministério pastoral, não me lembro de um tempo em que a igreja estivesse sofrendo um ataque externo tão severo como este tempo que nós estamos vivendo. Os irmãos estavam há pouco, hoje é o dia do pastor, então os irmãos estavam fazendo uma homenagem e os irmãos falavam que Deus desse sabedoria aos pastores nesse tempo. Realmente, esse tempo é o tempo mais complicado que eu já vivi para a igreja. Eu, inclusive, essa semana conversei com o nosso pastor Jairo, meu amigo pessoal, e nós conversávamos sobre isso. É um dilema. Tudo que a gente vai fazer nesse tempo é um dilema. Porque, por um lado, a gente se alegra em ver as pessoas aqui no templo. Por outro lado, a gente se preocupa. Por um lado, a gente quer que as pessoas venham. Por outro lado, a gente não pode incentivar a que as pessoas venham. É realmente um dilema o tempo todo na vida da gente, no coração da gente. E por quê? Porque nós temos um agente externo à igreja agindo contundentemente contra a igreja. Então a gente fica nessa situação
difícil que se parece. Assim, faz lembrar o que está acontecendo aqui em Atos. É claro que aqui no livro de Atos, esse agente externo é gente. São pessoas agindo contra a igreja, pessoas atacando a igreja. E hoje nós temos um agente externo que é mais complicado de se ver quem é, porque ele é microscópico. Então nós estamos com a igreja sob ataque da mesma forma como a igreja de Atos estava sob ataque. É claro que a gente sabe que isso vai passar, porque a vida da igreja é uma vida de alternância entre momentos complicados e momentos de refrigério. A vida do cristão também é assim, é uma alternância. Então, a gente tem que ter cuidado nesse tempo para não permitir que esse tempo estrague, que esse tempo comprometa o trabalho da igreja daqui para frente. Então, nós temos que permanecer unidos, nós temos que permanecer fiéis, nós temos que permanecer tementes a Deus, nós devemos permanecer confiando que Deus está acima de todas essas coisas e que Ele promove, produz, proporciona o escape na hora certa, conforme é da sua vontade. E o texto de hoje nós vamos ver isso. Nós vamos encontrar exatamente uma providência de Deus de uma maneira que não é muito usual. A providência de Deus nesse texto vem através de uma pessoa de fora da igreja. A providência vem exatamente de alguém que fazia parte do grupo que atacava a igreja, e vem através de uma ideia equivocada. Porque, assim, eu quero, desde antes de entrar na análise do texto, explicar aos irmãos que essa orientação que eles seguiram era uma orientação equivocada, porque às vezes a gente traz isso para a gente como verdade absoluta. Não, está na Bíblia, está escrito isso. Mas quem está falando isso não é da igreja, quem está falando isso não é do povo de Deus, e Deus se utiliza de todas as coisas, tudo está disponível a Deus. Então Deus se utiliza de quem Ele quer, com os meios que estão à disposição. Então vamos à análise do texto e vamos olhar como era esse ataque que a igreja estava recebendo e como que Deus deu o livramento à igreja a respeito desse ataque. Verso 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Quem ouviu isso? O Sinédrio. O Sinédrio estava reunido, era uma espécie de julgamento, em que a elite religiosa de Israel estava reunida ali em Jerusalém. Eram as pessoas que controlavam a religião judaica e eles estavam contrários à mensagem de Cristo. Eles não aceitavam Cristo como sendo o Messias. Cristo, eles já tinham crucificado a Cristo, e o apóstolo Pedro e os outros discípulos agora estavam exatamente falando com eles. O texto anterior era Pedro e os outros discípulos falando que eles foram responsáveis pela morte de Cristo, que Cristo sim era o príncipe, o Messias, o Salvador. E quando eles ouviram essa mensagem, eles se enfureceram. Amados,
É interessante como a mensagem de Cristo, ela provoca reações diferentes nas pessoas. Isso é uma coisa incrível, como o mesmo pregador, a mesma palavra pregada, a mesma mensagem provoca diferentes reações em cada pessoa. Porque essa palavra entra em conflito com aquilo que eu sou, com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. A palavra, ela tem esse poder de interagir com o homem interior. E como cada pessoa é diferente, essa mensagem vai provocar uma reação diferente. Quando a gente prega uma mensagem, umas pessoas vão ter uma reação positiva a essa mensagem, umas pessoas vão se fortalecer através dessa mensagem, vão se aproximar de Deus através dessa mensagem, vão se sentir mais entusiasmados com a vida com Deus através dessa mensagem, e outras pessoas vão rejeitar a Cristo, vão achar argumentos através dessa mensagem para viverem mais distante de Cristo, vão se afastar de Cristo. E aqui nós estamos diante da mesma mensagem lá de Atos capítulo 2. Se você for olhar a mensagem que foi pregada lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, você vai ver que ele falou que as pessoas que os estavam ouvindo mataram a Cristo. Ele vai dizer que essas pessoas eram responsáveis, e ele vai dizer que Jesus era o Messias e o Salvador, aquele que tinha sido prometido. Lá em Atos 2, as pessoas ouviram e perguntaram: o que nós devemos fazer? E muitos se salvaram, se converteram. Aqui, esses homens ouvem a mesma mensagem, porque a mensagem que Pedro pregou era exatamente a mesma. Ele falava sobre esses mesmos pontos. Mas agora eles, como nós acabamos de ver, se enfureceram. E essa fúria que eles viveram, essa fúria que eles sentiram, era tão grande a ponto de deliberarem matá-los. E aqui, irmãos, não é figura de linguagem, decidiram matá-los. É uma deliberação judicial. Eles não tinham direito, não estava na prerrogativa deles matar. Só quem podia deliberar a pena de morte naquele tempo era o Império Romano. Tanto que Jesus Cristo, quando é crucificado, ele é crucificado por uma deliberação de Pilatos, que era o governador romano. Os líderes religiosos de Jerusalém não tinham esse poder, não estava dentro das suas possibilidades judiciais deliberar matar alguém, mas eles estavam tão enfurecidos que eles estavam a ponto de extrapolarem nas suas prerrogativas. Eles iam fazer aquilo que não era permitido, e eles já tinham feito isso antes, não seria nenhuma novidade eles terem desrespeitado e mandarem matá-los. Esse era o objetivo deles, para sufocar essa mensagem de Cristo. Verso 34, mas aí vem a atitude de Deus para aliviar. É interessante como Deus usa pessoas, às vezes não crentes, para abençoar a vida dos crentes. Deus se utiliza nas ocasiões que são da sua vontade, ele se utiliza de pessoas externas. Então, um patrão não crente pode abençoar a sua vida. Um cliente não crente pode abençoar a sua vida.
pode ser mesmo instrumento de Deus. O Senhor Deus usou reis ímpios para abençoarem o seu povo. Por exemplo, o rei da Pérsia, quando libera o povo do cativeiro. O Senhor Deus, ele tem tudo a seu dispor. E aqui, então, ele vai se dispor de um homem chamado Gamaliel. Olha, mas levantando-se no conselho, naquela reunião, um certo fariseu chamado Gamaliel. Então, aqui, olha, nós temos fariseu. Havia um conflito dos fariseus com os cristãos. Cristo mesmo criticou muito os fariseus. Você deve se lembrar de textos em que Cristo chamou os fariseus de hipócritas. E ele sempre fazia comparações com fariseus de forma muito negativa. Então, os fariseus eram realmente considerados como pessoas contrárias ao cristão. E esse Gamaliel, você deve se lembrar, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da sua conversão, ele começa dizendo quem ele era antes. Então ele diz assim: olha, eu nasci na cidade de Tarso, mas eu sou judeu de nascimento. Então ele tinha cidadania romana e ele tinha também a cidadania judaica. Ele era judeu de nascimento e ele diz: eu sou fariseu e educado aos pés de Gamaliel. Esse mesmo homem aqui foi o homem que instruiu o apóstolo Paulo como fariseu. Assim sendo, esse homem, pelo menos até o tempo que ele educou o apóstolo Paulo, a gente não sabe o que aconteceu depois, mas até o tempo que ele educou o apóstolo Paulo, e até esse tempo ele fazia parte da elite dos fariseus. Ele era um homem que fazia parte daquele grupo que perseguia a igreja, que entendia a igreja como sendo uma seita, que entendia a igreja como sendo contrária à verdadeira fé, que era o que eles achavam que estavam seguindo. Então esse Gamaliel, olha como ele é mencionado aqui: um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então agora ele diz assim: olha, eu quero ter uma conversa só aqui entre nós. Vamos fazer o seguinte: tira os homens que estão sendo julgados, separa e vamos ter uma consulta só entre nós. Vamos ter uma conversa reservada antes de tomar a decisão. Como quando você tem um julgamento criminal, e aí você tem o júri, e esse julgamento, ele se desenrola, todas as partes do processo são apresentadas, né? Promotoria, defesa, tudo isso é apresentado, e aí depois os jurados, eles se retiram, e em secreto eles vão deliberar. É exatamente essa a proposta de Gamaliel aqui. Não vamos tomar uma decisão aqui, nesse calor que nós estamos. Por que ele faz isso? A gente deve pensar o seguinte: havia entre aquela elite judaica e os apóstolos, havia um embate, não só de ideias, mas de afronta, porque aquela elite não era acostumada a ser contrariada. Eles eram acostumados a falar e as pessoas obedecerem. Eles eram acostumados a dar as ordens e serem acatados nas suas ordens sem discussão. Tem gente, irmãos, que tem muita dificuldade com o contraditório. Tem gente que tem muita dificuldade, que é mais afeito
a decisões monocráticas. Eu mando e os outros obedecem. Então, aqueles homens, eles não eram acostumados a terem esse conflito de ideias. Eles eram acostumados a dar ordens, a determinar como deveriam ser feitas as coisas. E eles já haviam determinado que os apóstolos parassem de pregar sobre Cristo, que os apóstolos parassem de falar que eles mataram Cristo, embora isso fosse verdade. Então, quando eles disseram para os apóstolos não fazerem essas coisas, e os apóstolos continuaram fazendo, e os apóstolos disseram: é melhor servir a Deus, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Isso, quando eles olhavam para os apóstolos, a mente ficava totalmente fora de sintonia. Sabe quando a nossa cabeça não obedece, quando a gente fica com um pensamento turbado, quando a pessoa está furiosa, quando a pessoa está enraivecida, ela deixa a ira tomar conta e ela não consegue ter um raciocínio lógico. Então, a providência de Deus através de Gamaliel é a seguinte: vamos conversar, mas vamos tirar os apóstolos daqui. Porque se eu conversar com vocês olhando para eles, vocês não vão conseguir entender o meu raciocínio. E aí então, essa providência tira os apóstolos dali. Amados, às vezes a gente quer resolver as coisas. Às vezes a gente quer resolver as coisas, mas a solução das coisas está fora do nosso controle. Às vezes os problemas que chegam para a gente quer resolver. Mas o que Deus diz é o seguinte: senta ali no banco de reservas, porque agora é a minha hora. Agora é a hora de eu agir. Então, Deus fala para os apóstolos: sai de dentro da sala, fica no banco de reservas e espera para ver o que eu vou fazer. E aí, então, eles saem, levaram para fora os apóstolos. Verso 35, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Que significa exatamente o seguinte: toma cuidado com o que vocês vão fazer. Verso 36, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então, ele vai citar dois exemplos, de Teudas e de Judas. Um outro Judas que não é nenhum dos dois discípulos, chamado Judas. Aliás, esse nome é um nome muito comum. São nomes que muita gente tinha. Então, às vezes, mais de um personagem tem o mesmo nome. Então, aqui, ele vai falar o seguinte: tem dois homens que tinham seguidores e que estavam se levantando contra a autoridade de vocês. Então, aquilo que os apóstolos estavam fazendo não era nenhuma novidade para aqueles homens. Jesus já tinha feito isso, porque Jesus também, nós estamos vendo isso na série de Marcos, Jesus também debatia com essa elite religiosa, e outros fizeram isso também, e ele vai citar dois exemplos fora Jesus. Esses dois exemplos que ele dá são exemplos de pessoas que se levantaram contra aquela autoridade,
assim como esses apóstolos estavam se levantando, levantaram-se contra essa autoridade. O líder, a pessoa que estava à frente desse grupo, ele tinha esses seguidores, mas quando ele foi morto, esses seguidores se dispersaram e o movimento acabou. Não necessariamente era movimento religioso. Esse do Judas, por exemplo, eu li vários comentaristas e todos eles dizem, porque inclusive há um historiador, Flávio José, falou sobre esse Judas, sobre Teudas e fala que era uma questão ligada inclusive a imposto, mas que era contrariedade àquela liderança religiosa que estava ali. Então, ele vai dizer o seguinte, olha: antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens. O Teudas foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então, aquele movimento que Teudas estava fazendo, não deu em nada. 37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, ele morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então ele cita dois exemplos em que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. É exatamente isso que ele está falando. Quando há um movimento, quando você consegue quebrar, no caso deles, matar o líder desse movimento, o movimento perde a força, os seguidores se dispersam e dá em nada. Então, verso 38, aí ele vai dar o parecer. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E aí, assim, a gente tem que ter cuidado com isso aqui, foi o que eu falei no início, a gente tem que ter cuidado com isso daqui, porque isso daqui não é uma regra geral. Essa regra não é historicamente comprovada. É um argumento filosófico sofismático. É um argumento em que ele coloca premissas, mas que não necessariamente levam a essa conclusão. O que eu quero dizer? Amados, existem obras humanas que permanecem. Existem religiões que não passam de invenção humana, de má fé humana e que persevera. Porque às vezes as pessoas olham para isso aqui e dizem assim, abriu uma porta ali, e estão pregando uma religião. E aí as pessoas olham e dizem assim, não se preocupa não, se for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, se for coisa humana, não vai para frente. Só que isso não é verdade. A gente conhece aí um monte de portas abertas que é coisa puramente humana, que é coisa puramente explorar a boa fé do povo e que a gente tem visto prosperar. Por isso que eu estou desde o começo dizendo para você, olha, Gamaliel não era um servo de Deus, Gamaliel era da seita dos fariseus,
Gamaliel tinha um pensamento contrário ao pensamento de Deus, não fazia parte do grupo apostólico. Então isso que ele estava falando é um argumento que vai suprir a necessidade aqui. Os apóstolos não vão sofrer a pena de morte, mas que é um argumento fraco, é um argumento incorreto. Se a gente quiser assim fazer muito esforço, a gente vai até dizer o seguinte, ok? No final das contas, a igreja vai permanecer viva com Deus. E todo o empreendimento humano vai ser destruído. Ok. No final das contas, no final das coisas, vai ser assim. Mas aqui na nossa dimensão terrena não é. Muitos empreendimentos humanos que visam explorar a boa-fé das pessoas perseveram, têm continuidade, porque Deus permite que assim aconteça. Verso 40. Concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Tá bom, a gente não vai matar não, mas a gente faz o seguinte, vamos dar uma coça boa antes de liberar. Você entendeu isso aqui? Olha o livramento. O livramento foi livrar da morte, mas não livrar da coça. E essa coça não é uma cocinha, não. É uma sova. Eles era o açoite judeu, né? O açoite dos israelitas, que ele era feito assim, em público, para envergonhar bem a pessoa. E eles davam 39 açoites. Açoite é chicotada. Então isso tinha, primeiro, um objetivo de envergonhar a pessoa. No caso dessa liderança, tinha o objetivo de mostrar quem é que manda. Esses açoites era uma parte de frente, outra parte por trás, e era assim, um castigo grande. Por que eles davam 39? Porque eles acreditavam que 40 açoites poderia matar uma pessoa. Então eles diziam assim, não, a gente não está condenando a morte não, vamos dar 40 menos 1. Então era assim que eles falavam, 40 menos 1. E aí os apóstolos são açoitados, mais uma vez eles mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram ir. Eu vou falar isso. Eu já apanhei preventivamente também. Eu e meu irmão, a gente era criança muito cheia de energia. Pensa em duas crianças bagunceiras, dois irmãos quase da mesma idade. E a gente ia para a igreja. E o meu pai fazia o seguinte: ele dava uma cocinha. E aí ele dizia assim, agora nós vamos para a igreja, se você chegar lá e não se comportar, a da volta vai ser maior. Pensa em dois anjos na igreja, eu e meu irmão. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, não façam.
eram outros tempos e nem isso é uma coisa louvável, não é. Inclusive eu acho que isso traz medo, né? Não é uma coisa boa. Graças a Deus, como os irmãos estão vendo, eu superei tudo isso. E estamos aqui louvando ao Senhor, glorificado seja o Senhor. Mas é exatamente isso que acontece. Porque a gente pensa o seguinte, que o livramento de Deus tem que ser o livramento de tudo. Que o livramento de Deus tem que ser aquela proteção igual a gente tem com um bebezinho. Pensa, irmãos, você tem vários tipos de pessoas, você tem pessoas que suportam mais, você tem pessoas que suportam menos. E o nosso Deus sabe de que material você é feito. E quanto mais você suporta, mais você consegue ser instrumento nas mãos de Deus. Tem gente que tem estrutura de árvore. Tem gente que tem estrutura de amendoeira, uma árvore grande, frondosa, forte, que suporta vento, tempestade, que suporta o que for. Então, ela, na maioria das vezes, sequer é plantada. Ela nasce, brota espontaneamente por causa do que caiu no chão, e ela começa a crescer sem cuidado nenhum, e ela vai se levantando, ela vai se erguendo, se tiver calçada, ela quebra com suas raízes, e ela vai se espalhando, e ela vai crescendo, frondosa, contra todos os intempéries, contra todas as dificuldades. Mas você não pode agir da mesma maneira com alface. Alface você tem que plantar numa hortinha, você tem que tirar todo o matinho em volta, porque senão ela não cresce, porque senão atrapalha, e você entende? E você tem que ir cuidando com todo o mimo, porque é frágil. Esses homens aqui eram como amendoeiras, fortes, resistentes. Como Deus olha para você? Que tipo de servo você é para Deus? A forma como Deus usa você diz muito sobre o que Ele pensa de você. Esses homens eram instrumentos de Deus a toda prova. Verso 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha, regozijar é assim, é grande alegria. Olha, o que eles tinham grande alegria? Em padecer afronta. É como se eles dissessem assim: nós estamos muito alegres de termos sido achados dignos de tomar essa coça em nome de Jesus, em tomar essas afrontas, esse escárnio em nome de Jesus. Porque, meus amados, olha o quanto que Jesus sofreu por mim e por você. Jesus sofreu isso aqui que eles sofreram e muito mais, porque o açoite que Jesus sofreu era o açoite romano, que era muito pior do que esse.
E depois dos açoites houve muitas outras coisas que Jesus sofreu. Jesus sofreu por amor a mim. Esses homens estavam alegres porque eles foram achados dignos de sofrerem por amor a Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Em todo lugar onde eles estivessem, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Para finalizar aqui, eu quero te dar um esclarecimento sobre essa pregação no templo. O templo era diferente desse nosso templo. Não só pelo tamanho, mas pela própria estrutura e como as coisas aconteciam. Havia um espaço separado para os sacerdotes, onde eram realizados as ofertas, os sacrifícios. Vários tipos de sacrifícios diferentes eram realizados ali pelos sacerdotes. O povo ficava fora desse ambiente. E fora desse ambiente havia pátios. Um pátio dos homens judeus, o pátio das mulheres judias, o pátio dos gentios. Eram grandes áreas onde as pessoas ficavam olhando esses sacrifícios que aconteciam, olhando o trabalho que era feito. Então, quando diz que eles vão pregar no templo, não quer dizer que, igual aqui, uma pessoa chegar aqui e vir pregar. Não era isso, porque isso provavelmente não seria permitido, mas era assim, naquele átrio, naquela localidade, naquele pátio, havia várias pessoas, vários grupos reunidos falando sobre várias coisas. Entende? Então eles iam para o templo e era um lugar onde havia muitas pessoas reunidas, com pensamento nas coisas religiosas, e ali eles falavam sobre Jesus. Eles pregavam sobre Jesus, aproveitando a oportunidade das pessoas reunidas ali. E eles pregavam sobre Jesus nas casas, ou seja, onde eles estivessem, eles estavam pregando sobre Jesus. Nada limitava a pregação deles. Não havia espaço que fosse limite para a pregação do Evangelho. Apesar de tudo em contrário, apesar dos açoites, apesar dos escárnios, apesar das afrontas, apesar de tudo aquilo que acontecia, eles permaneciam pregando e faziam isso com alegria. Amado, qual tem sido a sua alegria? Apesar das lutas, apesar das dificuldades. Quando você pensa nas lutas e nas dificuldades, qual é a sua alegria? Muita gente vai responder: quando eu penso nas lutas e nas dificuldades, a minha alegria é nenhuma. Mas vai ter gente forte, vai ter gente capaz de dizer, quando eu olho para as lutas, para as dificuldades nesse tempo, eu glorifico, eu me alegro em Deus, porque eu sei que Ele está sempre comigo, e eu sei que Ele está fazendo as coisas do jeito dEle, e eu sei que eu estou sendo instrumento nas mãos dEle,
apesar das dificuldades e através das dificuldades. A dificuldade que acontece na sua vida pode se tornar bênção para muitas outras vidas. As dificuldades que aconteceram com esses homens são bênção na minha vida, são bênção na sua vida. As dificuldades que acontecem na sua vida podem ser bênção para a sua família, podem ser bênção para os seus vizinhos, podem ser bênçãos para os seus colegas de trabalho, podem ser bênçãos para os seus contatos nas redes sociais, podem ser bênçãos para todas as pessoas que conhecem você. Depende de como você olha para isso. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida como fonte de bênção e seja instrumento nas mãos dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.